Amém? Deus tem um banquete para a gente hoje. Amém? Estou muito animado, irmãos, pelo que nós vamos compartilhar hoje. O que está por trás aqui é muitas horas de estudo, muito tempo na presença do Senhor. Ouvi muita gente boa, li muito livro bom para poder te abençoar nessa noite. Nosso pastor tem muito no coração, estava conversando com ele sobre, gente, com a equipe pastoral, o que Deus está soprando no coração dele. Irmãos, nós queremos cada vez mais vivenciar o sobrenatural. Cremos numa igreja avançando, desfrutando de milagres, recebendo, liberando milagres. E querido, o que eu vou compartilhar com você hoje é a grande chave. Amém? Eu quero ser hoje o mais prático possível, para tanto você que entrou no Evangelho há pouco tempo, quanto para você que já tem um tempo com Deus. Você pegar essas ideias de hoje e colocar em prática. Eu quero falar com vocês sobre a voz de Deus. A voz de Deus, como a gente ouvir, como a gente reconhecer essa voz, como a gente atrair essa voz. Eu creio que você pegar isso na sua vida, você vai tomar grandes decisões que vai mudar toda a sua história. Aleluia. Abre, por favor, comigo no livro de João, no capítulo 10. João, no capítulo 10, no verso 1 ao 5. Você que nos acompanha na internet, eu quero dizer, você fica muito conectado. Jesus falou que as palavras dele são espírito e vida. E essas palavras podem entrar na sua casa, na sua igreja. Tem líderes que reúnem a equipe dele para nos ouvir. Podem entrar no seu carro. E a tua honra pela palavra de Deus atrair o ambiente dos céus. E essas verdades entrar em você e afetar a tua vida. Meus irmãos, eu creio que Deus está nos preparando, está querendo nos ensinar para liberar grandes milagres. Eu estou pleno disso, aleluia. O que eu quero colocar em você, eu creio muito na unção de ensino hoje, operando forte, para colocar verdades em você, que você vai colocar em prática e vai mudar a tua história. Se prepare para tomar grandes decisões que vai mudar a história da tua vida. Se prepare para tomar decisões que vai trazer grande lucro. Vai trazer grande restauração na tua casa, no teu casamento, na tua família, porque você vai reagir, vai responder à voz de Deus na sua vida. João capítulo 10, versículo 1 ao 5, diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Diga, eu preciso reconhecer a voz de Deus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 27, abaixa um pouquinho o meu retorno, por favor, gente. Versículo 27, João 10, versículo 27. Diz, as minhas ovelhas ouvem a minha... Você é ovelha de Jesus? Então você precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aleluia. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que Deus tem para você, aleluia, é tão grande, é tão poderoso e está guardado na mão dele. E a palavra do Senhor diz que a mão de Deus não está recolhida, aleluia, está disponível para você. E a maneira de acionar isso é reconhecer as instruções, a direção, ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, amém? Eu quero responder a 3 perguntas hoje, amém? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Como faço para reconhecer se a voz que eu estou ouvindo é Deus? Amém? E o que preciso para atrair essa voz? Então, por que é importante ouvir a voz de Deus? Como faço também para reconhecer que aquilo que eu estou ouvindo é Deus? E como faço também para atrair mais vezes a voz de Deus? Eu quero ensinar isso a você. Se fosse você, anotaria isso, guardaria isso. Amém? Vamos falar muita coisa. Eu prometo a você que vou falar rápido e acelerado hoje. Prometo, irmãos. Então, por favor, escute rápido e anote rápido. Aleluia, isso eu garanto nessa noite. Amém?
Mas o que Deus tem para você aqui, você deve pegar, meditar nessas coisas. Gente, tá muito alto, tá com eco. Deixa bem baixinho que eu coloco o volume na voz. Você meditar, guardar essas coisas e colocar em prática na tua vida, porque, irmão, se Deus está soprando, ensinarmos coisas como essa, é porque Ele está pronto para liberar o que Ele tem na mão dele, que ninguém pode roubar, que é só seu, aleluia. Diz que quando você ouvir a voz dele, se prepara que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Porque, meu irmão, eu estava conversando esses dias com um funcionário da igreja, batendo um papo com o pessoal aqui. Rapaz, vocês pararam para pensar como nesses últimos dias, as notícias que têm sido liberadas, é que, olha, tudo tem sido o maior da história, as grandes coisas da história, o maior furacão da história, os maiores terremotos da história, os maiores genocídios da história. Índices, a Bíblia fala que perto da vida do Senhor Jesus os dias serão maus, mas, meus irmãos, eu penso que no mundo esses serão sinais que apontarão que nosso rei está próximo a voltar, mas dentro da igreja é tempo de uma fé maior, é tempo de uma operação de milagres maior, de um poder maior em operação, aleluia. E como nós vamos produzir uma grande fé, ouvindo a voz de Deus? É tempo de você, como podemos dizer assim, surpreender Deus com a sua grande fé. Como assim, meu irmão? Jesus, ele encontrou com um centurião, um líder militar de Roma, e a Bíblia diz que como Jesus Cristo ficou surpreso com a grande fé dele, ele disse, olha, nem mesmo em Israel encontramos fé como a sua, e naquela mesma hora o que ele precisava foi liberado. Jesus encontrou uma mulher, sírio-fenícia, uma mulher de outros povos, e Jesus mais uma vez fica surpreso com a fé dela, e diz, olha, nem mesmo em Israel encontrei fé como a dessa mulher. Meus irmãos, é tempo da gente surpreender os céus com grandes atitudes de fé, que vão liberar grandes milagres. É tempo de você ouvir Deus. Aleluia, grandes coisas acontecendo na sua vida. Por que eu preciso ouvir Deus? Porque, meus irmãos, o que Deus tem para você não é uma vida normal. Você não entregou a sua vida a Jesus para viver uma vida qualquer. Uma vida como igual a das pessoas lá fora. Sofrendo as mesmas crises emocionais, as mesmas dores. Não, não, não. Deus, Ele chamou você, te fez filho de Deus para fazer de você uma diferença nessa terra. Aleluia, e a capacidade que vamos ter para realizar grandes coisas é ouvir a voz do Senhor. Em Isaías 1,19 ele diz, se quiserdes em mim, ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quer desfrutar do melhor dessa terra, se você quer romper, operar e receber grandes milagres, precisamos ouvir a voz de Deus. Estava conversando com o pastor Ricardo um pouco antes de vir para cá. Meu irmão, você olha na Bíblia, qual foi a grande chave de homens comuns, mulheres comuns, se tornarem grandes expressões de fé? Pessoas que mudaram a história. Foi a habilidade dessas pessoas, meu irmão, de ouvir Deus. Você pega Maria, meu irmão, seria apenas mais uma moça virgem que ia casar com um bom homem e ia ser feliz. Mas aí Deus vem e entra na história dela. Aleluia! Aleluia, interrompe os planos dela. Ela ouve a voz de Deus. A Bíblia fala que ela se tornou uma mulher cheia da graça, cheia do favor de Deus. O Espírito Santo veio sobre ela. Ela foi envolvida com o poder do Altíssimo e ela respondeu a essa voz. E o que ela gerou foi o maior, aleluia, foi o Filho de Deus, foi o maior homem que pisou nessa terra, Jesus, o nosso Salvador. A Bíblia fala de tantos homens que o grande diferencial deles foi ouvir Deus. Você vai ouvir a história de Jonas. Meu irmão, Jonas era só, a Bíblia fala lá em Reis sobre a história de Jonas, era apenas mais um profeta em Israel. Segundo a Reis já falava dele, ele era da mesma época de Oséias, de Amós. Seria só mais um profeta na igreja, só mais uma pessoa. Mas Deus vem e fala com ele. Olha, sai daí, vai para uma cidade, você vai ser a porta do avivamento naquela cidade. Aquele homem tenta fugir, aleluia, mas Deus diz, olha, eu não vou mudar os meus planos, vem para cá. Deus manda até um peixe grande pegar ele, trazer ele de volta, mas ele diz, olha, você vai cumprir o que eu tenho para a sua vida. E esse homem se torna a porta do avivamento, meu irmão, numa cidade chamada Nínive. Era apenas mais uma pessoa, mais um membro da igreja, mas ouviu a voz de Deus e mudou a história de uma cidade. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? A Bíblia fala de Abraão, um empresário, gente boa, bem relacionado, mas Deus fala para ele, olha, sai desse lugar, vai para outra terra, deixa algumas coisas, aleluia. E Abraão ouviu Deus, e você hoje que anda pela fé, você tem uma herança na sua fé por causa de Abraão. Isaac, seu filho, também um homem negociante, Deus disse para ele, olha, muda de ramo.
O pai dele investia em prata, ouro, gado, ele diz, olha, parem de investir nisso, começa a abrir poços, começa a abrir fontes aonde eu vou te mandar. Em Gênesis 26 diz como Isaac começou a abrir poços, onde Deus mandou, no lugar que Deus mandou, e em um ano Deus tirou ele, irmãos, de ser mais um, para ser o empresário que mais prosperou, que mais enriqueceu em um ano, a ponto do rei ficou com inveja nele. Aleluia, meu Deus do céu, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus vai pegar você de um patamar, colocar você em um novo patamar. Aleluia, ele ficou tão rico em um ano porque ouviu a voz de Deus, porque investiu naquilo que Deus queria para ele, aleluia, e chamou a atenção de todo mundo, diz, olha, Deus está agindo na vida dele. Você vai correndo na história, você vê Davi, era só um pastorzinho, irmãos, esquecido até pela família, mas Deus pega esse rapazinho insignificante e faz dele um grande rei. Deus pega Moisés, um homem cheio de erro no passado. Você tem erro no passado? Era um homem cheio de erro no passado, mas ele ouve a voz de Deus no meio de uma sarça. No meio de uma sarça, e Deus pega esse homem incompetente, sem habilidade para falar, e torna ele um dos maiores líderes da história, um homem que causou grande libertação, que afrontou a pessoa mais poderosa daquela época, o faraó, porque ouviu a voz de Deus. Mexa com alguém perto de você, diga para ela, você precisa ouvir a voz de Deus. Diga, quando você ouvir a voz de Deus, você vai passar a ser uma pessoa muito relevante. Sua vida passa a ter significado quando você ouve a voz de Deus. Você começa a mudar a história. Não só a sua história, mas a história de pessoas, só porque você ouviu a voz de Deus. Aleluia. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 50. João 1, versículo 50. Deixa eu só ler para você. Aleluia. Jesus dizendo, ele diz, olha, falando com um dos discípulos, disse ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que verei os céus abertos e o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquele homem ficou admirado porque viu Jesus operando alguns sinais. Ele diz, olha, Jesus falando, olha, espera, que não é só isso. Você verá coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores, os céus abertos. Aleluia. Eu gosto quando o livro de Marcos diz que Deus rasgou os céus quando enviou o Espírito Santo. O que é interessante é que você continua lendo a Bíblia, em nenhum lugar diz que ele costurou. Não, os céus estão abertos sobre você. Coisas maiores, anjos subindo e descendo, aleluia, para trazer a tua bênção, para trazer resposta, para trazer direção, coisas maiores, é tempo de coisas maiores, é tempo de uma grande fé, é tempo de milagres maiores, é tempo de fazermos a diferença, é tempo de liberar o céu, é tempo de prosperar de maneira sobrenatural, é tempo de restaurar nossa família, é tempo de ouvir a voz de Deus. Aleluia! Aleluia! Coisas maiores verás, ele disse, aleluia, eu estou pronto para ver coisas maiores. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus, porque eu preciso realizar grandes coisas. Porque você precisa ouvir a voz de Deus, porque a sua vida terá grande relevância, grande significância. Além de que, meu irmão, é uma grande honra ouvir a voz de Todo-Poderoso. É uma grande honra ouvir. Você sabe, dizendo, Deus está falando comigo, meu Deus do céu. O Criador do universo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que coloca as estrelas com a ponta do dedo, que tem o mundo na palma da sua mão. Ele parar tudo para falar com você, isso é uma grande honra. Uma grande honra, um grande privilégio. Aleluia, precisamos ouvir a voz de Deus. Se quiserdes em mim, ouvirdes, comereis. Meu irmão, você quer um provado melhor de Deus? Aleluia, o melhor de Deus para a sua vida depende de você ouvir ao Senhor. A sua disposição. Você parar para ouvir. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Precisamos interpretar, reconhecer quando Deus está falando conosco. João 14, versículo 10. Jesus fala uma coisa muito interessante. João 14, versículo 10. Ele diz, olha, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
O que Jesus está falando aqui, ele está dizendo, olha, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, eu não faço porque eu quero. Eu faço porque o Pai está em mim falando coisas. Aleluia. Por que a sua fé se torna grande? Não é porque você fala. É você falar depois que ouviu a voz de Deus. Aleluia. Como eu faço para ser uma voz da sociedade, uma voz de fé? Uma voz que vai liberar grandes milagres, grandes curas. Você primeiro precisa ouvir a voz de Deus. Jesus disse, eu ouço a voz do Pai, o Pai está em mim fazendo a obra dele, e porque ele está em mim fazendo a obra dele, porque eu escuto ele, porque eu recebo a palavra dele, aí sim eu falo e as coisas acontecem. O problema, às vezes, nós queremos falar sem antes ouvir a voz de Deus. Para desfrutar do melhor de Deus, você precisa considerar, ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Grandes milagres, grande fé, grande poder, grande unção, grande revelação, aleluia, grandes operações do sobrenatural. E isso não se resume a só a equipe de ministério. Você no seu dia a dia, dando provas, sinais, maravilhas de que Deus age na sua vida. Você é ovelha? Ele não disse os pastores reconhecem a minha voz. Fala das ovelhas ouvir a voz de Deus. Aqui, irmãos, o pastor é Jesus, aleluia, nós somos rebanho dele. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você está comigo? Aleluia. Agora, é bem interessante que a Bíblia deixa muito claro como as várias maneiras como Deus pode falar conosco. Eu citei esses vários homens, Maria, José, Davi, Moisés, e podia citar vários e vários, Elias. Elias, ele estava numa caverna fugindo, e ele vê uma roda de fogo. Depois ele vê um vento muito forte, algo como uma tempestade. Depois ele vê um terremoto. Depois daquilo vem um sussurro, uma brisa suave. E naquela brisa suave está a voz de Deus. A Bíblia fala que Deus ele fala de várias maneiras. Várias maneiras. Ele pode falar com você através de anjos. Pode falar com você através de sonhos, visões. Aleluia. Pode falar com você através de um sussurro por dentro. A gente não sabe nem às vezes explicar direito, mas sopra uma ideia dentro da gente que te faz, paz, perceba o que é o Senhor. Você pode ouvir uma voz audível. Você pode ouvir uma pregação, aleluia, e dizer, não, Deus falou comigo. Eu creio que Deus está falando com você hoje. Deus pode falar com você de várias maneiras, algumas até inesperadas. Tem um episódio na Bíblia, a gente conta muito isso, está lá no livro de Números, de um profeta que um rei paga ele para amaldiçoar o povo de Deus. Ele pega a jumentinha dele e vai, Balaão. Deus fica irritado com aquilo, no meio do caminho manda um anjo com uma espada. O profeta não vê, mas a jumenta vê. A jumenta vê aquele anjo, ela dá meia volta. Aí o profeta fica com raiva e bate nela. Ela tenta ir para outro lugar, aí o anjo aparece de novo com a espada na mão. A jumenta vê aquilo, vai para um outro lugar. E o anjo aparece de novo. Quando aparece de novo, a jumenta empurra ele na parede, ele fica com raiva batendo. E aí a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento, a voz da jumenta. Diz, olha, por que você está batendo em mim assim? E ele olha para a jumenta e fez, olha, se eu tivesse uma espada, eu enfiava em você. Ele disse, mas a vida inteira estou contigo, eu já fiz alguma vez isso contigo? Ele disse, nunca. Meu irmão, a jumenta falar contigo, beleza. Tu responder a jumenta e discutir com ela. Aleluia. Olha que nível esse rapaz chegou por não ouvir a voz de Deus. Cuidado, que tipo de animal você vai parecer se não ouvir a voz de Deus. Que tipo de animal você vai parecer? Aleluia. De repente, aquela discussão, o jumento fala, olha a nossa vida, a gente já fez isso contigo. E aí ele vê o anjo aparecendo. E ele diz, ai meu Deus do céu. E o rei que tinha pago para ele amaldiçoar, ele chega lá e diz, não consigo. O povo é de Deus, eu só consigo abençoar. Eu vou falar, mas a inspiração que vem é para liberar a palavra de paz, de bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Vai anotando essas coisas, e isso vai te salvar, meu irmão. Você não vai ter um pastor lá tira-colo com você todos os dias da sua vida, mas isso vai te ajudar a tomar as grandes decisões que vai afetar o teu dia a dia.
vai afetar as tuas finanças, teu casamento, tua saúde, teu ministério, aleluia. 2 Pedro 1,18, a Bíblia fala, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Amém? Na NVI diz, nós mesmo ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que ele está querendo nos ensinar? Ele diz, olha, quando nós ouvimos uma voz que fez o monte tremer, eles, olha, e a mesma coisa que nós fizemos, eu falo para vocês fazerem, Pedro está ensinando. Quando você ouvir a voz de Deus, considera isso. Presta atenção nisso, até que é como que uma luz brilhando dentro de você. Quando você está lá ouvindo, meu irmão, a Bíblia fala de Moisés, tinha lá uma sarça. Ele passa, olha a sarça, e aquilo chama a atenção dele. Uma sarça que queimava e não ardia. Opa, ele para, vê aquilo, acha curioso. E a Bíblia diz que vendo o Senhor, que aquilo que ele parou, e que foi até lá, até então Deus não tinha falado. Deus operou um sinal e esperou ele responder. Está me entendendo? Esperou ele considerar. Êxodo 3 está lá. Ele disse que foi até lá. Quando ele foi até lá, porque viu que aquilo era algo divino, Deus disse, olha, a Bíblia diz que o Senhor aparece, e a voz dele vem e diz, olha, tira as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. O Senhor não começou falando com ele, começou chamando a atenção dele, mostrando sinais, criando um cenário profético, aleluia, e a maneira como ele foi respondendo, se mostrando interessado por aquilo a que Deus foi falando com ele. Às vezes você vem para um culto como esse, Deus começa a falar algo para você, mas se você não considerar, não juntar fé nisso, isso se perde. Está me entendendo? Moisés lá, quando ele viu a sarça, ele respondeu, foi até ela. Quando chegou lá, foi que Deus começou a falar com ele. Mas o Senhor ficou vendo a reação dele. Se ele tem interesse por isso, se ele tem interesse por descobrir mais de Deus, é o teu interesse, é a tua honra, a tua atenção, presta atenção no que Deus está falando, considera, envolve fé nisso, aleluia! Em Provérbios, capítulo 2, em Apocalipse 2 e 3, 7 vezes, o Senhor está lá escrevendo para cartas e ele fala isso, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. No versículo anterior ou posterior ele diz, olha, porque ao vencedor, eu vou dar com que sente no meu trono. Ao vencedor, eu vou lhe dar uma pedra com um novo nome. Ao vencedor, eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Você quer ser um vencedor? Você precisa dar crédito à voz de Deus pelo Espírito Santo. Quer ser um vencedor? Quer ter conquistas? Quer avançar? Você precisa ouvir Deus. Você precisa dar crédito a isso. Você precisa considerar isso a voz de Deus. Aleluia. Então, se Deus fala por vários sinais, se Deus fala por várias maneiras, como eu reconheço que isso é de Deus? Como eu posso decifrar, saber que isso, essa ideia que veio no meu coração, essa sugestão forte, ou essa voz que eu ouvi é a voz de Deus? Eu quero dar para você 7 passos, anota bem isso. São 7 coisas importantes para você usar como um certo clive, um índice, ou uma peneira, vamos dizer assim, se isso é Deus falando com você ou não. Coisas básicas, coisas simples. Ah, pastor, eu ouvi, mas passou por 4, 3 não passou. Não é de Deus. Pastor bateu na trave, passou 6, mas 1 não bateu. Não é de Deus. Tem que passar pelas 7. Aleluia. Vamos lá. Como eu faço para reconhecer que aquilo que eu ouvi é Deus? Que quando você escuta uma voz, aquilo pode produzir uma ideia em você, mas a Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo. A televisão está falando algo, a sociedade fala algo, o diabo fala algo. Muita gente está falando muita coisa.
Mas o que é que Deus está falando com você? Amém? 7 pontos. 7 formas de provar que uma impressão é de Deus. Ponto 1, anota isso. Aquilo que eu ouvi está de acordo com a Bíblia? Anote isso. O que eu ouvi está de acordo com a Bíblia? Em Lucas 21, 33, Jesus disse, olha, céu e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Aquilo que eu ouvi está de acordo com a Bíblia? Amém? Se essa voz de Deus, ela não pode ferir a Bíblia. Tem pessoas, irmãos, que chegam a um absurdo de conversar com a gente e dizer, olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu vou casar com aquela mulher. Aí você olha para a mulher, ela é noiva de alguém ou esposa de alguém. Aleluia. Por trás do gabinete, irmão, nosso gabinete só Deus e eu sabe. O cara é empresário. Deus falou comigo, pastor, para não pagar mais impostos. Porque aí vai sobrar mais coisa para dar para o reino. A palavra do Senhor fala em Romanos 13, a quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem honra, honra. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ideias que vão ferir. Deus está falando com você para desejar a mulher do próximo. Se o que você está ouvindo fere o padrão da palavra, princípio da palavra, isso não é Deus. É uma peneira para você. O que eu ouvi atende a Bíblia. Em Gálatas 1:8, diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Mas foi aquele grande pregador que falou isso. Foi um anjo com a espada na mão, mesmo anjo da jumenta de Balaão, que apareceu para mim e falou isso. Se fere princípios da palavra, anula isso na tua vida. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Aleluia. Ponto 2. Como eu faço para reconhecer que o que eu ouvi é de Deus? Ponto 2. Essa ideia me faz ser mais parecido com Cristo? Aleluia. O que eu estou ouvindo, essa voz que gerou em mim uma ideia, isso está me fazendo ser mais parecido com Jesus? Tem um livro, né, que a capa dele já te abençoa. Nos meus passos que faria Jesus. Essa ideia que veio para você, quando pessoas olhar para você, vai dizer, rapaz, ele está parecendo mais com Jesus. Olha para ele está mais generoso. Ele está mais pacífico, ele está mais amoroso, ele está mais cheio de misericórdia. A vida dele está abençoando mais pessoas. Se o que você está ouvindo, se essa sugestão que veio para você, molda o teu comportamento a ser parecido com Jesus, é de Deus. Tiago 3 fala sobre a sabedoria. Versículo 13 é o diante. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem do inferno. Diz aqui, vem do inferno, ele diz que é animal, carnal e demoníaca. Ela produz inveja, facção, ganância. A do alto é pacífica, é tratável, se importa com o próximo, é plena de misericórdia. O que a sabedoria que Deus está trazendo para você por meio da voz dele, tem que produzir esses frutos em você. Você tem que andar mais em amor. Você tem que abençoar mais pessoas. Aleluia. Se essa ideia, o que eu estou ouvindo, está me fazendo ser mais parecido com Jesus, é a voz de Deus. O teu comportamento por causa daquela voz te deixa com a cara de Jesus, o que você está ouvindo é de Deus. O que te deixa com a cara do diabo, sangue de Cristo tem poder. Porque tem pessoas dizendo, pastor, pessoas usando a Bíblia, irmãos, para ferir pessoas. Quem fez isso foi o diabo, irmãos. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. A Bíblia manda você provar os espíritos. 1 João 4:1 diz, experimenta, prova os espíritos. O que está influenciando aquilo? Porque o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Aleluia. Ponto 3. O que faço para reconhecer se o que estou ouvindo, se a ideia que me veio é de Deus? Essa ideia confirma com a minha família da igreja. Obrigado. Aleluia. Aí, irmão, como é bom ser casado. Bem casado. Essa ideia confirma com a minha família da igreja, anote isso. Essa ideia confirma com a minha família da igreja. Meus irmãos, vê só. Jesus te salvou e fez você habitar em família. Você agora está rodeado, olha para o lado, quantas pessoas de Deus tem aqui?
Quantas pessoas têm o Espírito Santo, leem a Bíblia diariamente? Oram diariamente? Aleluia. Pessoas cheias de Deus. Aí você recebe uma voz, uma direção. Pessoas que te amam, a tua família da igreja. Deus, Ele nos fez família. Nos chamamos de irmão, não é por vício de linguagem, é porque é direção de Deus. E aí o que você recebeu, ninguém confirma aquilo. Ei, talvez tenha alguma coisa errada. Todo mundo que te ama é interessado por você, torce pelo teu sucesso, mas fica arranhado com aquilo. Rapaz, Deus coloca liderança na tua vida, pessoas que estão o tempo todo buscando, passando horas diante do Senhor. Aí você vai conversar com elas, e elas não têm uma paz, um testemunho sobre aquilo. Ah, pastor, preste atenção nisso. Até para receber sabedoria, você precisa de sabedoria. Até para receber sabedoria, você precisa de sabedoria. Tem pessoas que chegam no nosso gabinete e já chegam falando, olha pastor, Deus falou comigo que eu vou fazer isso, ou fazer aquilo. Qual é a resposta do pastor? Eu não sou o diabo, irmã, para destruir o plano de Deus. Vai lá e os frutos vão dizer. A nossa resposta geralmente vai ser essa, os frutos vão dizer se é Deus ou não. Agora, como eu adquiro o conselho, irmãos? Opinião todo mundo pode dar para você, conselhos são poucos. Opinião, Facebook dá para você, televisão dá para você, conselhos vem de quem te ama. Amém. Aleluia, de quem tem compromisso com a tua vida, anote essas coisas. Conselho vem de quem tem mais experiência do que você naquele assunto. Conselho vem de quem é especialista naquela área. Quem te ama, quem tem compromisso com a tua vida, quem tem mais experiência e quem é especialista naquele assunto. Aquela pessoa pode te aconselhar sobre algo. Está me entendendo? Agora a gente chega para aquela pessoa já armado com as ideias. Eu aprendi a conversar com o meu pastor. Ele é a voz, muitas vezes a voz de Deus para mim. É a pessoa, você precisa de alguém que libera novos tempos de Deus na sua vida. Estava num culto e tinha uma irmã com uma história de passado. E olhando para aquela irmã, era outra cidade, adorando ao Senhor, eu vi aquela mulher adorando e falando as palavras de amor para Jesus, e veio tanta misericórdia em mim. Nós sabíamos que um passado daquela pessoa meio que prejudicou algumas coisas. Eu compartilhando com o pastor, eu estava num ambiente de oração, eu estava indo para pregar, e aquela irmã, ela estava tão quebrantada, amando o Senhor, me viu tanta misericórdia. E eu vi como que um cenário daquela mulher se quebrantando diante do Senhor, eu fiquei com tanta compaixão, e eu comecei a orar para Deus levantar aquela pessoa, como Deus será glorificado em levantar aquelas pessoas. E pastor, eu não sei se isso é Deus, ele fez o quê? Isso é Deus falando contigo e comigo, para a gente ter mais misericórdia. Você precisa ter sabedoria para chegar diante de pessoas. Se você já chega com um prato pronto, você não quer conselho, você quer aprovação. Posso ouvir um amém mais alto? Amém. São coisas como essas práticas, irmãos, que vai te livrar a tua vida. Tem gente que ama o Senhor, é uma pessoa de oração, mas está cheia de decisões erradas na sua vida. Vive como um errante, batendo cabeça. E será que Deus não ama aquela pessoa? Será que Deus não está interessado naquela pessoa? É que simplesmente ela está, querido, surda para a voz do Senhor. Aleluia. Mais um ponto. Como eu faço para saber se o que eu estou ouvindo é de Deus? Ponto 4. É consistente com a forma ou com o propósito que Deus me deu? O que eu ouvi é consistente com a forma ou com o propósito que Deus me deu? Escreva isso, guarde isso. É consistente com a forma, com o propósito? Por exemplo, eu sei que Deus me chamou para pregar e para ensinar a palavra. Eu tenho um propósito em Deus. O meu propósito não é pregar, meu propósito é honrar ao Rei Jesus e levantar pessoas. Esse é o meu propósito. E meu chamado envolve isso, pregar e ensinar. Agora imagine chegar para os meus parceiros e dizer, rapaz, gente, Deus me deu uma ideia. Vou gravar um CD de música. Vocês acham que é Deus? Por que está rindo, irmã? O não até eu aceito, mas a risadinha é que dói. Essa ideia condiz com a forma como Deus te usa? O cara é chamado para ser um ministro integral. Ah, estou com a ideia de abrir uma empresa. Condiz com o propósito de Deus para a tua vida? O cara é empresário, está fechando tudo para vir para tempo integral. Condiz com essa forma que Deus está trabalhando na tua vida? Coisa simples. Mas
Irmãos, a gente passa cada coisa lá dentro de pessoas que bateram cabeça. Qual é a forma que Deus está te usando? Qual é o propósito dele na tua vida? Essa voz que veio, gerou ideia em você, soma com o teu propósito? Aleluia, aleluia. Efésios 2:10, olha o que a Bíblia diz, Efésios 2:10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou uma obra, um plano para a tua vida. E o que Ele vai soprar, o que Ele vai sussurrar, o que Ele vai mandar sonhos, visões, anjo, pregador, jumenta, sei lá o que for para falar com você, são obras que Ele já preparou para a tua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você, aleluia. E você será eficaz, você será bem sucedido dentro do propósito que Ele tem para você. O que eu estou ouvindo tem a ver com o chamado, com a forma como Deus me usa? Tem a ver com o propósito como Deus me usa? Isso é uma pergunta que você deve fazer, olha, se aquilo que eu estou ouvindo, se essa ideia bate realmente de Deus. Ponto 5. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Na verdade, o que eu queria dizer é da sua conta, mas eu achei que ficaria um pouco agressivo. Aleluia. É da sua conta. Entendeu? Aleluia. Ah, pastor Digley, Deus falou comigo para você tirar a barba. É entre ele e a esposa dele. Ela gosta das cosquinhas, é entre eles. Não é da minha conta. Você está me entendendo? Ah, pastor, Deus falou comigo que você deve fazer isso. Não, Deus vai falar contigo sobre você. Ah, pastor, mas os dons de Deus. Opa! Abre aspas. Os dons de Deus podem vir, Deus te usar para falar algo confirmando aquilo que Ele já falou, meu irmão. E o propósito disso é edificar, fortalecer, atrair aquela pessoa para mais perto de Deus. Não é para manipular, não é para ferir alguém, não é para dominar a vida de alguém. Se não é da tua responsabilidade, Deus falou contigo, talvez seja para você orar. Não para sair falando daquela pessoa. Colocando medo naquelas pessoas. Aleluia. É da sua responsabilidade. Imagina, irmãos, eu tenho aqui um relacionamento com Rebeca. Passamos uma manhã inteira conversando, tendo comunhão. Passamos um dia, uma manhã compartilhando coisas. Aí eu saio da presença de Rebeca e me encontro com o Ricardo. Aí Ricardo disse, olha, Júnior, Rebeca mandou para mim uma mensagem para tu lavar os pratos. Eu vou dizer logo, isso não é de Deus. Aleluia. Não é de Deus, amém. Que tipo de relacionamento estamos tendo? Passamos uma manhã em comunhão, orando. Você com seu Deus, orando, falando com Ele, adorando ao seu Rei, ouvindo a voz dEle. Aí quando chega, aí alguém vai falar, aí Deus fala, não fala com você, vai falar com aquela pessoa. Não, irmão, Deus vai colocar coisas em você. E pode ser que você não conseguiu interpretar bem. Aí Deus começa a levantar meios, através dos dons dEle, para esclarecer o que Ele falou contigo através da comunhão. Aleluia. O que eu estou ouvindo tem a ver com a minha vida. Porque tem gente usando o nome de Deus para manipular pessoas. Ah, Deus falou comigo, irmão, que hoje você vai colocar gasolina no meu carro. A gente já ouviu esse tipo de coisa. Deus falou comigo que você vai pagar a festa da minha filha. Já ouvimos esse tipo de coisa. Deus falou comigo para você me abençoar. Não, irmão. Para você me abençoar. Não, quando Deus falar com você, é sobre você ser uma bênção para alguém. Aleluia. Aleluia. Estamos crescendo, vamos ouvir a voz de Deus de maneira tão forte esses dias. Tão forte, se preparou, aleluia. Dentro de mim está agitado, grandes coisas vão acontecer. Deus está limpando a gente para ficar mais claro a voz dele. Ponto 6. Isso gera condenação ou convicção? O que você está ouvindo gera condenação ou convicção? O que estou ouvindo é de Deus, isso gera em mim condenação ou convicção? Meu irmão, Deus não vai falar algo com você para rebaixar você. Deus não vai falar algo com você para condenar. Condenação não é ferramenta de Deus. Deus não vai falar com você para você ficar com medo. Meu irmão, embora Deus conheça teu pecado, Ele te chama pelo teu nome.
O diabo é que conhece o teu nome, mas chama pelo teu pecado. Quando Deus fala com você, até para coisas para você se arrepender, Ele fala de uma maneira que você se sinta amado, convencido a dar fruto de justiça diante de Deus. O seu Deus nunca vai falar com você para te ferir, para te machucar, para te rebaixar. Essa não é a voz do nosso Deus. Deus fala de paz, é a bondade dEle que nos leva ao arrependimento. É o amor dEle que nos constrange. Deus não vai falar algo para você, para te rebaixar, para te diminuir. O que Ele fala para você, irmão, gera uma convicção de que, olha, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser mais parecido com Jesus, eu tenho que ser um homem melhor, um irmão melhor, um ministro melhor. Aleluia, o que Ele fala em você gera uma convicção. Quem trabalha condenando você é o diabo. Quem trabalha colocando medo em você, essa não é a voz de Deus, essa é a voz do estranho que Jesus falou. Tem pessoas usando o nome de Deus, olha, Deus falou comigo que a cova estava aberta. Irmãos, isso não me inspira fé, isso me inspira medo. Ah, Deus falou comigo que o teu coração estava já parando, mas Ele... Tinha um câncer entrando nos teus rins, mas Deus veio e retirou. Quando o irmão dá uma carreira e aquele ali doeu, ele vai dizer, eita, será que voltou o bicho? Irmãos, a gente ri, isso é divertido, mas irmãos, tem pessoas atormentadas. Atormentadas, porque ouviram palavras que se diziam ser de Deus. Mas se gera em você condenação, medo não é de Deus. O teu Deus produz uma convicção de fé. Quando Ele fala, você considera, produz fé no seu coração. Fé no seu coração, aleluia. Ponto 7, como eu faço para saber que o que eu estou ouvindo é de Deus? É que você sente a paz de Deus nisso? Sente a paz de Deus nisso? Aleluia. A Bíblia fala em Isaías 55:12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Aleluia, saireis com alegria e em paz. A voz de Deus produz paz em você. Ela não te deixa confuso. O teu Deus não é Deus de confusão. Se você teve um sonho, aquele sonho deixou você perturbado, esquece ele. Se você teve uma visão, aquilo não está claro para você, ninguém se levantou com habilidade para interpretar aquilo, esquece isso. Porque quando Deus fala com você, não é para deixar confuso, atormentado, Deus fala, gera paz dentro de você. O que é a paz? É a convicção de que tudo vai dar certo. Aleluia, aleluia. É a convicção de que no final a gente vence. Aleluia, quando Ele fala com você, produz paz em você. Paz, essa é a voz do nosso Deus. Paz, 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 aleluia. Paz de Deus. Terceira pergunta que eu quero responder para você hoje. Como eu faço para atrair mais a voz de Deus? Como eu faço para atrair mais essa voz? Eu aprendi que eu preciso ouvir essa voz. Eu aprendi como eu faço para interpretar se essa voz é a voz de Deus. Agora, eu quero ouvir mais. Eu quero ser um homem, eu quero nessa terra, eu quero isso. Ser um homem que andou nessa terra como um homem que ouviu Deus. Uma pessoa que foi uma pessoa revelante, não porque são seus dons, não por causa das suas habilidades. Você não conhece a minha história, aleluia. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, como diz a música. Mas eu posso ser para você, eu ouvi Deus. Estou longe da perfeição, mas eu estou também muito longe de onde eu comecei. Eu não sou ainda a melhor forma que Deus tem para a minha vida, mas irmãos, eu estou muito distante daquilo que eu era, de quando eu comecei e quando eu decidi ouvir ao meu Senhor. Tem pessoas que querem viver a sua vidinha, ouvir Deus é muito desafiante, eu quero ver da mesma maneira. E os anos vão passar, você vai passar vai ver com a mesma vida. E você vai ver irmãos que chegaram depois do que você no Senhor, provando de milagres, provando de coisas grandes. Por quê? Porque se dispuseram no coração a ouvir Deus. Esse é o ponto 1. Como eu faço para atrair mais a voz de Deus? Ponto 1, irmãos. Coloque no seu coração uma disposição de obedecer. De obedecê-lo, mesmo antes de ter ouvido. Como eu faço para atrair? Para que eu receba mais comunicações dos céus. Alinhe em você uma disposição. Você olha, Senhor, eu não sei o que você vai falar, mas aquilo que você falar eu obedeço. Quando você ajustar isso, se prepara, você vai ouvir mais e mais a voz de Deus. Mais e mais a voz de Deus. Pode ser que Ele fale com você coisas desafiantes, aleluia. Mas se você alinhar o coração em obedecer ao Senhor, se prepara. Você vai ser uma espécie de imã, atraindo a voz dos céus, aleluia. Estava evangelizando em Camaragibe com o povo da igreja. E eu lembro que eu estava numa calçada evangelizando pessoas numa casa e tinha uns irmãos comigo. E eu vi um rapaz no meio da rua, com a aparência de alguém perigoso.
sem camisa e com um carrinho de mão. E aquele negócio por dentro, fala com ele. Fala com ele. Eu olhei para o sujeito e fiz, rapaz. Mas em vez de medo, gerou uma convicção. Aquela ousadia veio, eu fui falar com ele. Fiz, ei, o senhor está dizendo que hoje é dia de tu entregar a vida a Jesus. Ele estava com o carrinho de mão, ele olhou para mim e fez, soltou o carrinho e fez, oxe, a minha mãe disse a mesma coisa hoje em casa. Aleluia. Ouvi a voz de Deus. Aleluia. Eu lembro de um período na empresa, trabalhava no ramo de transportes. Irmãos, foi em tempos difíceis. Quando entrei nessa empresa, ela era maior do segmento. Mas mudou os donos e começou uma administração que levou a empresa a diminuir, a quebrar. Eu entrei, no meu setor tinha 13 pessoas. Quando eu saí, só tinha eu e mais uma secretária. Ficamos um tempo sem receber salário. Passei pressões que me afetou emocionalmente, fisicamente. Xingamento, humilhações. E eu dizia, rapaz, vou sair daqui. Não tem por que eu estar aqui passando por isso. Mas a gente em mim dizia, não saia. Não saia. E aquelas pressões, aqueles desafios. Coisas, irmãos, pressões. Hoje eu descubro que em Deus nada é perdido. Nada é perdido em Deus. Nada do que você passa em Deus é perdido. Em Gênesis 50, 20, José falando com os irmãos dele, disse, olha, vocês intentaram mal contra mim, contudo Deus é tão poderoso, que Ele pegou o mal que vocês fizeram e reverteu em grande bênção, para que se conserve muita gente em vida. Irmãos, pode tentar fazer o mal contra você, planejar o mal contra a tua vida, mas existe um Deus poderoso em você, que é poderoso para mudar a história. Hoje eu vejo, irmãos, que aquilo ali me ajudou muito no que eu faço hoje. Quantidade de pessoas que eu lido que estão debaixo de pressão, pressão financeira, pressão emocional, pressão no seu corpo. Eu digo, não, eu já passei por isso, o Deus que fez por mim, eu vou fazer por você também. Eu sei ajudar pessoas a sair de pressão, eu passei por algumas. Eu sei o que é dormir chutando parede. Eu sei o que é sair do carro buscando um ar. Depois de uma ligação, eu sei, aleluia. E eu sei o que é voltar para Ele, botar um som bem alto, louvar ao Senhor, orar em outras línguas, e Deus mudar aquela história, eu sei. Aleluia, aleluia. Eu lembro numa segunda-feira, a empresa indo, e eu querendo sair. Eu lembro de um dia que eu fiquei tranquilo, eu fiz, olha, eu vou parar de perturbar Deus com isso. Comecei a produzir. Irmãos, aquela empresa falindo, fechando, e eu batendo recordes em venda. Nós tínhamos um negócio que se bater 3 meses de meta, você recebia um bônus de salário. Era a empresa diminuindo, demitindo pessoas e eu batendo as metas. Eu lembro numa segunda-feira, indo trabalhar, tá eu adorando o Senhor no carro, som bem alto, louvando o Senhor. E aquela nota por dentro é hoje. Fiz, é hoje. Chego lá na empresa, e aquilo numa paz, eu sento sorrindo. A menina lá querendo me passar um monte de problema, eu fiz, não, fica tranquilo aí. Fui para o terminal, liguei para a Rebeca. Quando eu ligo para ela, ela fez, eu sei, é hoje, né? As grandes decisões da sua vida, que afetam pessoas que estão ligadas na sua vida, precisam ser compartilhadas. Aleluia. As grandes decisões que afetam a sua vida e a sua família, precisam ser compartilhadas. Se Ele é o seu Deus, é o Deus deles também. Quando eu falei para ela, ela fez, eu sei, é hoje, né? Vocês podem ir, estamos juntos nessa. Eu disse, amém, Beca. Eu fiquei orando lá, fui falar com o meu gerente. Fiz, olha, se for ter alguma lista aí de demissão, coloca o meu nome nessa. Ele olhou para mim, ele fez, tem certeza? Eu fiz, tenho. Ele virou o computador, estava fazendo a lista. Fiz, olha, tira o nome desse rapaz e coloca o meu. Aquela foi a última lista de pessoas que saíram e receberam tudo da empresa. Todos os benefícios, todo mundo que ficou depois, até pessoas grávidas, pessoas que tiveram que entrar na justiça, não sei se receberam. Eu saí daqui e não fiz, e agora? 3 dias depois eu estou na igreja limpando, ainda no outro prédio, e veio aquela sugestão para ligar para um gerente de uma empresa que eu dizia que nunca ia trabalhar lá. Nessa empresa, nunca trabalhar nunca aí não. Ligo para o cara fez, rapaz, olha, faz alguns meses que a gente não abre seleção, mas abrimos essa semana e eu acho até que já fechou. Deixa eu ver aqui, eu entrei no carro, corri para a empresa, lá em Prazeres. Resumindo bastante a história, ele me entrevistou, estava até com roupa diferente do padrão normal, barba a fazer, mas estava debaixo da voz do Senhor, aleluia.
Resumindo bastante aquela história, o rapaz segurou, fez, não, vamos chamar outros gerentes, ele vai entrevistar você e o outro que ganhou a seleção. Entrevistou os dois, no dia seguinte eu estava empregado. Se eu demoro em obedecer a voz de Deus, eu perderia o time. Eu saí na hora que a empresa que Deus queria para mim, embora eu dizia que não queria. Depois que eu entrei nela, eu aprendi princípios administrativos que ajudam muito na administração da igreja hoje. Gestão de pessoas, planilha, mentalidade de crescimento, coisas que eu não achava que aquilo era bom, mas quando eu entrei naquela empresa, uau, foi um ano que aprendi demais. Você está pronto para fazer aquilo diante de Deus que até você não gostaria de fazer? Eu quero ouvir a voz de Deus, mas se Ele falar algo com você que você não quer fazer. A China está clamando, irmãos. Oh, aleluia! Cadê os améns? Vamos abrir uma igreja em Cumaru. Eis-me aqui, né, Senhor? Fala que teu servo ouve. Cadê, irmãos? Coloque no seu coração disposição de ouvir a Deus mesmo antes dele ter falado. Como eu faço para atrair a voz de Deus? Ponto 2, conheça a palavra dele. Como eu faço para atrair a voz de Deus? Você precisa ler a palavra, meditar na palavra. Isso aqui é o Logos de Deus. Aqui está toda a ideia de Deus. Aqui é a maneira principal pelo qual Deus vai falar com você. Leia a palavra, medite nela. Muitas vezes Deus está falando conosco, irmãos, mas porque nós não conhecemos a letra da voz, nós não identificamos a voz. Diga, eu preciso conhecer a letra da voz. Aqui está o Logos, toda a ideia de Deus para a humanidade. Se você quer Deus falando mais com você, leia a sua Bíblia. Leia ela diariamente. Pastor, mas eu rei, leia a sua Bíblia. Pastor, eu estou forte, leia a sua Bíblia. Pastor, eu estou triste, leia a sua Bíblia. Pastor, eu estou alegre, leia a sua Bíblia. Pastor, eu pequei, leia a sua Bíblia. Pastor, eu estou em plena cidade, leia a sua Bíblia. Não importa como você esteja, essa palavra vai melhorar você. Leia a sua palavra, aqui está o Logos, a ideia de Deus. Quer atrair mais a voz de Deus? Conheça a letra da voz. O Logos. Como eu faço para atrair a voz de Deus? Ponto 1, obedeça ao Senhor. Tenha disposição de obedecer a Ele, mesmo antes de Ele ter falado. 2, conheça a letra. Conheça a palavra, leia a palavra, medite nela, fale dela. Você vai fazer prosperar o seu caminho. Ponto 3, conheça o Espírito da voz. O Espírito da voz. Você tem a letra da voz, mas tem um Espírito chamado Espírito Santo. Jesus falou em Mateus 4:4, diz, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é a palavra que saiu, aqui está que saiu. Mas ele diz que tem uma palavra para você hoje. É a que sai hoje. O que está aqui, o que Deus falou, é uma profecia do que Ele vai falar na tua vida hoje. E o trabalho do Espírito Santo, aqui está o Logos, a ideia gerada de Deus. Então o Espírito Santo ele vem, pega alguns elementos da palavra, alguns versículos, e sopra hoje para a tua vida. O nome disso, palavra rema. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Que palavras são essas? Rema. É que ela fala com você hoje. As palavras que vêm do Espírito Santo para você hoje. Aqui não está, irmãos, com quem você vai casar. Aqui não está se você deve viajar ou não, onde você deve trabalhar ou não. O que você deve fazer amanhã ou não, não. Aqui está toda a ideia de Deus, mas o Espírito Santo ele vem, pega elementos da palavra e sopra sobre você hoje. Hoje, você precisa conhecer o Espírito da voz. O Espírito, se você fica só com a letra, você vem por princípios. E sua vida é uma vida boa, protegida. Mas os rompimentos na sua vida dependem em você conhecer o Espírito da voz. O Espírito da voz. Conhecer o Espírito. O que o Espírito Santo está soprando em você hoje. O Espírito Santo ele é real. Ele não é uma pomba, um vento. Ele é uma pessoa. E se você desenvolve comunhão com Ele, você vai receber mais inspirações, mais revelações. Qual é a palavra rema? O que é uma palavra rema? É uma palavra de Deus para você hoje, para a tua vida hoje, para a tua situação hoje. O Espírito Santo ele sopra uma ideia de Deus para você
para a tua família, para as tuas finanças. E Ele é o Espírito dessa palavra. Como eu faço para atrair mais a voz de Deus? Eu conheço a voz, a palavra de Deus, mas também eu tenho comunhão com o Espírito da voz. O que Ele está soprando para mim hoje? Qual é a palavra que tem demanda na minha vida? Eu lembro de 2009, quando o Senhor estava falando comigo sobre vir para tempo integral no ministério. Estava em Garanhuns, preguei na igreja de Pastor Abimael, de manhã. Chegamos na casa dele depois do almoço, todo mundo foi para os quartos. Eu sento no sofá, o Senhor fala comigo, mês de fevereiro. Você tem até o meio do ano para tomar a decisão. Arrume a sua vida. O Pastor Abimael volta, compartilho com ele. Ele dá um testemunho, me encoraja de fez, Júnior, eu sinto Deus nisso. Diz, Senhor, eu preciso de uma palavra para me sustentar nisso. Estou lendo a Bíblia. E o Senhor me leva a Jeremias 33, 9. Diz lá, Jerusalém. Eu risquei Jerusalém e coloquei Júnior. Era Deus falando comigo. Júnior me servirá por nome, louvor e glória. Entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Essa é a minha palavra, esse é o meu endereço na Bíblia. É a minha palavra rema que me inspirou a tomar aquela decisão tão importante na minha vida. O Espírito Santo soprou sobre um versículo. E a cada dia eu sustento minha fé nisso. Senhor, eu vou te servir. De maneira que traga honra, louvor e glória ao teu nome. E muitos vão olhar para a minha vida e vão dizer, uau. Vão se espantar e vão tremer. E vão dizer, o que é isso? Eu vou dizer, olha, é o Senhor. É a boa mão dEle. É o Espírito dEle soprando em mim. Qual é a palavra rema que Ele tem para você? Qual é a palavra que o Espírito Santo está revelando para você hoje? Quer ouvir a voz de Deus? Responda. Atenda, considere as palavras proféticas. As palavras inspiradas. Qual é o tempo de Deus na tua vida? É tempo de investir? É tempo de economizar? É tempo de produzir? É tempo de orar mais? É tempo de falar? É tempo de calar? É o Espírito que vai liberar os novos tempos na tua vida. E Ele vai usar os meios deles. Muitas vezes a tua liderança, sendo uma voz sobre você, a tua igreja local, anjos, sonhos, o Espírito da voz, o Espírito produzindo rema em você. Aleluia. O que eu estou ouvindo de Deus? O que eu estou ouvindo de Deus? Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia. Às vezes entramos em oração e falamos. Depois sai e diz, olha, nada aconteceu, ei. Às vezes você precisa entrar em oração e só ficar lá. Pastor, o que é que eu faço lá? Não sei, fica lá. Deus sabe que você está lá. Deus sabe que você está lá. E aí vem ideias, sugestões. Anota elas. Pega essas 7 coisas e diz, olha, passa por isso. Eu vou parecer mais com Jesus. Isso está produzindo paz, convicção, fé em mim. Aleluia. É um novo tempo, irmãos. É tempo de milagres maiores. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. Oh, aleluia. Aleluia, escute a Ele. Você pode ouvir uma voz atrás do seu ouvido. A sua consciência pode falar com você. Oh.